Pensar em cidadania completa é pensar em uma sociedade em que, ao lado dos direitos civis, políticos e sociais, coexistem atitudes pessoais e coletivas que espontaneamente são capazes de nos dar um sentido de comunidade, que envolve respeito, solidariedade, uma compreensão clara sobre o que se quer, o que se pode, o que se deve fazer. Então, é preciso saber viver juntos, é preciso conviver. A cidadania, então, tem duas bases fundantes, uma formal e outra informal. A formal, de natureza jurídica, dada pela condição de nativos ou naturalizados em um determinado país, o que nos confere uma existência documental na vida civil do país e também o reconhecimento da existência civil, a existência formal do cidadão com seus direitos e deveres, e a esfera informal dada por uma cidadania de natureza sociológica, que diz respeito a como o cidadão vivencia o espaço em que ele vive, qual é a sua real condição quando a gente pensa em dignidade, e em como é garantido o seu direito a uma vida saudável e como ele próprio se vê e age socialmente. Quão completa é a sua cidadania. Feitas estas considerações, nós podemos agora falar sobre um aspecto da cidadania que é vital para todos nós socialmente, que é exatamente saber estabelecer os limites entre o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. A princípio, a resposta parece um pouco óbvia, ou seja, desde que eu cumpra a lei, eu vou estar sempre em harmonia com a cidadania necessária e exigida socialmente. Será? Olha só, é impossível que a lei cubra todas as dimensões da nossa vida. Existem dimensões na vida pessoal e social que não estão previstas em lei. A vida pessoal, na intimidade e também o espaço relacional familiar envolvem um ethos próprio. O círculo familiar ampliado e mais os espaços sociais que envolvem amigos e conhecidos também é regido por uma etiqueta informal. E o ambiente do trabalho, em geral, inclui uma etiqueta informal e também algum grau de regramento legal sobre as nossas expressões e atitudes. Assim, nós temos 3 círculos crescentes em dimensão: o espaço pessoal, o espaço social e o espaço profissional. Todos imersos na sociedade que é potencialmente capaz de regular estes círculos. Então veja, todos carregamos valores subjetivos que são permeados por relações intersubjetivas. E em boa parte do tempo, vivendo e convivendo dentro de um sentido de organização social ao qual nós aderimos espontaneamente. Ou, se não espontaneamente, ao menos acatando essa organização social como um fato social necessário para o nosso convívio social. Diante disso, há uma exigência de cidadania quanto à maneira como nós nos comportamos quando temos a certeza de que não estamos sendo vigiados ou observados. E é muito fácil fazer um autoexame de consciência sobre isso. Responda honestamente para si mesmo. Se você está fazendo uma prova em sala de aula, uma prova difícil, e o professor se ausenta por alguns minutos, você resiste à tentação de colar de um colega, ou recusa dar cola para um colega. Veja que é muito comum que as pessoas se mostrem indignadas com escândalos de corrupção no mundo político. Muito embora os pequenos atos corruptos, como a cola na escola, não despertem uma indignação sequer parecida com a corrupção de um agente público. Na real, cidadania não significa apenas ter direitos civis, políticos e sociais. A cidadania se completa enriquecendo as relações sociais com atitudes que reforçam os laços sociais, como respeito, transparência, honestidade, senso de justiça,
prudência, temperança, cordialidade, dentre várias outras virtudes. Diante disso, surge uma questão muito importante. Existe uma cultura de transgressão no Brasil? Ou seja, o brasileiro está sem desconfiômetro quando joga a capinha da bala na rua? Ou quando é imprudente no trânsito? Ou quando pensa em como tirar vantagem de qualquer situação? Ou, pior ainda, quando só é capaz de enxergar a corrupção para além de si? Isto é, faz de si a imagem de um verdadeiro monge franciscano e dos outros um corrupto endiabrado. Indo mais além, será que nós vivemos uma espécie de esquizofrenia moral? Acabamos tendo a sensação de que, ao mesmo tempo em que todos nós almejamos cidadania plena e várias camadas de verniz civilizatório, nós também estamos diante de uma crise moral. Olha só, a sociedade que aí está, incluindo as instituições, família, escola, universidade, clube, congresso, governo, senado, nada disso veio de Marte. Em boa medida, as instituições espelham em seu coletivo aquilo que nós somos como indivíduos, como cidadãos. Como superar isso tudo? Do ponto de vista sociológico, é possível atribuir isso a uma herança cultural relacionada à nossa própria formação como povo? A questão é, no mínimo, controversa. O sociólogo Gessé Souza faz uma análise crítica contundente dessa suposta herança do ethos brasileiro. Aliás, herança do quê? Do dominador colonial português? Da nossa matriz africana, originalmente escravizada e explorada? Dos povos nativos indígenas e da acusação do colonizador de uma malemolência sem Deus nem alma? Disso tudo junto? Gessé Souza vê nesse tortuoso, acrobático e preconceituoso caldeirão de possibilidades um dos motivos da distinção entre uma classe minoritária de brasileiros endinheirados, uma classe média remediada financeiramente, mas culturalmente capitalizada, e uma classe subalternizada, cujo extrato mais fragilizado socioeconomicamente ele chama provocativamente de ralé. Assim, nós podemos pensar na possibilidade de que o nosso sincretismo étnico, cultural e religioso, longe de se constituir em problema, nem pode ser a nossa maior virtude. A distinção entre classes superiores e inferiores de cidadãos é uma baita enganação. A real origem dessa distinção é uma hierarquização baseada no poder econômico e numa base cultural pseudocientífica. E isso sim, historicamente ligado à rapina, sangue e sofrimento infligido a gerações e gerações de pessoas escravizadas, de pobres e vulneráveis. O famoso complexo de vira-lata, para usar a expressão lançada pelo escritor Nelson Rodrigues. Uma autoimagem depreciativa que o brasileiro aprende desde cedo a vestir para si e que dá um golpe na autoestima do brasileiro, favorecendo a narrativa de uma elite plutocrata que tenta convencer que o próprio explorado é culpado pela sua própria miséria. Nossa suposta crise ética e moral é irremediável porque somos assim, nascemos assim. É preciso romper com a ideia de que o nosso DNA multicultural é a causa primeira da falta de educação, da ausência de uma ética cívica, de uma preguiça tropical crônica e de uma incapacidade sem remissão para superar a nossa própria inferioridade. Superar esse pensamento tacanho e colonial é o nosso principal desafio. Tocar corações e mentes que a nossa autoestima foi e é historicamente massacrada. O grande sociólogo Alberto Guerreiro Ramos desenvolveu o conceito da chamada redução sociológica, um exercício intelectual comprometido
né, com a prática de uma análise sociológica a partir da perspectiva brasileira, com elementos metodológicos e subsídios factuais vindos da realidade do Brasil. Então, é fundamental acreditar que a nossa cidadania precisa também ser completada com o fim do analfabetismo sociológico sobre as nossas próprias raízes como povo. Ao mesmo tempo, há o desafio de superar a enorme desigualdade social e econômica do Brasil. O poder econômico acaba por estabelecer qual é o uso do espaço e do território. Nas acomodações especiais e espaciais, mesmo em ambientes que não asseguram qualquer privilégio, na distribuição espacial da cidade também, que é generosa, agradável, bonita, segura, mas nos condomínios privados, e precária e insegura na periferia pobre. Esse padrão depravado de desigualdade é um dos maiores impeditivos da ideia de emancipação popular, que se funda em um projeto de educação de longo prazo. Miséria, pobreza, consumo de cultura limitado, acesso à educação prejudicado, sem dúvida tudo isso compõe um painel que não colabora em nada para uma cidadania introjetada na sociedade, seja como um coletivo, né? Ou no cidadão como pessoa. Assim, é preciso privilegiar estrategicamente um projeto de futuro que tenha como base fundacional a educação. E mais, somar a esse projeto a tríade da ciência, tecnologia e inovação. Sem isso, educar é só reproduzir conhecimento. E só reproduzir conhecimento não significa necessariamente pensar soluções para a nossa própria realidade. E, sobre a nossa realidade, é fundamental debater nossos problemas estruturais. É necessário vulgarizar, no melhor dos sentidos, a discussão sobre a nossa própria cultura, sobre questões que permeiam as nossas relações sociais, como é o caso do racismo, do machismo e homofobia, só para ficar nesses poucos exemplos. É necessário conversar sobre por que o nosso debate político é esvaziado e pobre. Discutir e repensar os valores do nosso modelo de democracia representativa. Estimular o fazer político como um exercício cotidiano de cidadania. De certa forma, a cidadania sempre é incompleta, porque a sua completude é alimentada diariamente pelo nosso desejo de construir uma sociedade melhor e pela nossa reflexão sobre qual é a distância que todos estamos disso. Valeu, até mais.